Salve Maria para todos. Vamos continuar as memórias do Dr. Plínio. Hoje seria a 18ª. E eu tive procurando um título, tive que recorrer aqui a Delenda est cruzata. É preciso que a cruzada acabe. É preciso que o espírito de militância acabe dentro da igreja. Essa é a matéria de hoje. Quer dizer, foi feita uma ação da Revolução, há 100 anos atrás, para fazer com que o movimento católico, que era militante, se tornasse aguado, perdesse a militância. Por isso que eu escolhi o título, é histórico, né? Eu tirei da Wikipedia mesmo. Delenda est Cartago. Cartago deve ser destruída. É uma frase célebre da oratória latina, cujo uso se popularizou na República Romana, 2 séculos antes de Cristo, usado por Catão o Velho, o senador. Quando ele terminava os discursos: Cartago precisa ser destruída. Delenda est Cartago. Terminava as coisas assim. Conhecidos, pessoas que têm assim mais prática de leitura, etc. Então, delenda est cruzada. Delenda est lec. Delenda est Plínio Correia de Oliveira. Então, veremos documentos, documentos, para mostrar isso aí. Os documentos mostram que foi decretada a morte civil desse jovem líder mariano na flor da sua mocidade. Então, uma recapitulação muito rápida para nós entendermos bem. O convite para a Burschenschaft paulista. Esta Burschenschaft, eu estou tirando aqui também dados da Wikipedia, estão disponíveis na internet. Uma associação secreta fundada no século XIX, 1830 mais ou menos, na Faculdade de Direito de São Paulo, por um professor alemão de uma origem muito estranha aqui no Brasil. Ele é alemão e tornou-se professor e fundou esse movimento, essa associação que já tinha na Europa. O que essa associação queria? As ideias da Revolução Francesa espalhadas. Então, a Burschenschaft está na origem aí de todos os movimentos, digamos assim, não está diferente. Todos os grandes personagens do Brasil, Barão do Rio Branco, Rui Barbosa, Afonso Pena, presidentes da República Velha, todos esses passaram pela Faculdade de Direito e pertenceram à Burschenschaft. Documentos históricos. Bem, acontece que o Dr. Plínio também foi convidado a participar. Então, é isso, ele estava voltando do Rio como deputado, ainda 25 anos. E um advogado de São Paulo, que ele já conhecia, conhecido da família dele, disse: Plínio, você, vamos chamar assim, a mesma cabine dele, e perguntou: Plínio, o que você vai fazer depois da Constituinte? Seria normal que você fosse deputado. O Dr. Plínio disse: não seria normal que eu fosse deputado, mas eu não faço questão disso. Bom, você sabe, né, o que tem na Faculdade de Direito de São Paulo. Você estudou lá. Eu sei. Pois é, se você não entrar para a Burschenschaft, você não terá carreira. Então, delenda est militância. É preciso acabar com a carreira de Plínio Correia de Oliveira. Também o Dr. Plínio cita o outro fato, que é o secretário de Cristão. Esse homem, ele também consta aí no secretário da própria revista Ordem. Ele procura o Dr. Plínio no fim da Constituinte e diz: Plínio, você que vai fazer o que da sua vida? Ele disse: não, o Dr. Plínio disse que não tinha que dar satisfações a ele, né? Então respondeu amavelmente, etc. E o Wagner disse para ele: Plínio, você sabe, não é? Ou fique sabendo, Alec não mais lançará candidatos. Então, Dr. Plínio, no Rio de Janeiro, contato com Dom Lênin, contato com Cristiano de Ataíde, contato em São Paulo com Dom Duarte. Ninguém falava nada para ele. Foi o Wagner, secretário do Cristão, que o procurou no hotel para dizer: Plínio, você... Alec não vai mais lançar candidatos. Então,
delenda est militância católica. É preciso acabar. Por quê? Porque o Dr. Plínio foi um homem que tem uma folha na Constituinte de militância declarada. Então, tem que acabar com isso. Qual é o terceiro elemento que eu coloquei aqui? Olha o que o Dr. Plínio conta. Qual é o plano dele? 20 e poucos anos lá, hein? Nosso plano primitivo, nosso plano primeiro era isso. Partido Católico, Liga Eleitoral Católica, monarquia, os princípios monárquicos no Partido Católico e, com isso, ter uma influência decisiva na história do Brasil. Esse plano estava liquidado. A Ordem era a revista fundada no Rio de Janeiro, fundada pelo Jackson de Figueiredo, que morreu em 1928, o Tristão de Ataíde, recém-convertido, foi colocado por Dom Leme como diretor da Ordem, ficou sob a responsabilidade dele. Não só isso, mas Tristão ficou responsável por presidente, condestável de todos os movimentos católicos no Rio de Janeiro. Esta foto que está aí estampada é de 1935. Então, a Constituinte acabou em 34. 35, lançamento da Ação Católica Brasileira. Quem está aí na foto? De pé, Tristão de Ataíde, orador, era o presidente nacional. No centro, o Núncio Apostólico, e do lado esquerdo, de óculos, um pouco mais curto aí, é o Dom Sebastião Leme. Esse número da Ordem que eu coloquei aí, o que ele diz? Artigo sobre a LEC. Outubro de 1934. Vamos esclarecer. A Constituinte encerrou-se em julho, na festa de Nossa Senhora do Carmo, julho de 34, e já estava decidido que outubro haveria, ou novembro, as eleições para a Constituinte estadual, alguns meses depois. O tempo era muito curto, e também uma Constituinte federal. Para quê? Para que desse as leis, enfim, tornasse as leis efetivas, regulamentação das leis. Então, o que a Ordem publicou pelo artigo do Tristão de Ataíde? Ele explica isso. A LEC decidiu não lançar candidatos. Sobretudo, São Paulo e Rio de Janeiro. Olha aqui, tirado do artigo. Aqui, porém, como em São Paulo, aqui é Rio de Janeiro, né, como em São Paulo, para que nem de longe se pudesse suspeitar que a Liga estava falhando na sua prática, aos seus propósitos de isenção partidária, foi preferida uma atuação que dê ainda maior liberdade ao nosso eleitorado. Você veja, a linguagem dele para dizer o seguinte, maior liberdade, ou seja, dispersou todo mundo. O eleitorado, que na eleição de 33, maio de 33, tinha orientação, tinha lista em cada diocese do Brasil. Tinha a lista dos candidatos católicos que a igreja, que tinham respondido o questionário da igreja. Então, para dar maior liberdade, não vou mais lançar nada. Continua, a LEC, porém, não terá chapa própria, nem mesmo recomendará oficialmente aos seus eleitores esses candidatos, para ficar bem à vontade o eleitor. Veja que a forma assim, que a gente chamava de sibilina, a forma esperta, a forma, quase que eu diria, velhaca de dizer, acabou a LEC. Acabou a LEC. Artigo oficial, hein? O próprio Tristão de Ataíde, o artigo dele é longo, umas 4 páginas talvez. E ele próprio, então, vai tentando responder às dificuldades dos leitores. Ele coloca esse subtítulo: vamos dispersar as nossas forças. Ele tenta responder. Aqui diz: é incontestável e procedente a objeção. E por isso mesmo, eu
Não, dizia eu que há momentos em que é preciso resistir à tentação da vitória para melhor vencer. Bom, vai entender isso aí? Continua. Se visássemos apenas êxitos imediatos e locais, não se discute que o nosso método deveria ser o da concentração de forças. Então você vai para a batalha, gente, disperse tudo. Não há ordem central, não há comando, não há unificação. A justificativa que ele dá é como se ele tivesse uma meta transcendental que ninguém soubesse. É isso, mas essa meta transcendental na prática deu no quê? Uhum. Quer dizer, eu sou um iluminado, né? Eu sou um iluminado. Eu, como presidente nacional da LEC, apoiado, evidentemente, por Dom Sebastião Leme, não tem dúvida nenhuma, acabamos com os candidatos. O Ceará, não sei porquê, levantou a cabeça e lançou candidatos, parece que lançou, aprovou 6 ou 8 deputados católicos aí, nessa comissão. Bom, agora eu vou mostrar os documentos de que no interior de São Paulo, onde o doutor Plínio tinha muita entrada. Qual é que foi o procedimento de alguns vigários, até alguns bispos? Porque o Dom Duarte chamou o doutor Plínio também, faz parte disso. Plínio, não vamos lançar candidato. Você entre num partido aí. Olha, esses partidos, como está dito, é um partido ligado, de uma maneira ou de outra, à Burschenschaft paulista. Eu sou um deputado católico. Bem, agora que vamos ver se eu consigo não dispersar a lógica da exposição. Então, a LEC tinha tido um sucesso fabuloso, foi decidido por altas forças que ninguém vai entender o que são. Essas altas forças são, evidentemente, dentro da igreja e também na sociedade civil. É preciso acabar. Delenda et LEC. É preciso que a LEC acabe. Bom, esse plano foi colocado em prática. O doutor Plínio fez o quê? Desanimou? O doutor Plínio não desanimou. Nós vamos ver agora os documentos que não estão publicados aí nem no livro do Dematei, nem no livro da Minha Vida Pública, porque documentos, arquivos do senhor doutor Plínio, eu guardar, não são secretos nem nada não, mas esses arquivos são muitas e muitas cartas que é preciso aos poucos ir procurando. Veja essa fotografia, o doutor Plínio está aqui no centro, com o grupo do Legionário já. A fotografia deve ser de 38, talvez. Dom Zé Gaspar está aí com um religioso ao lado dele. Olha aqui, olha esse homem, a capacidade de liderança que tinha o doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Despertar nos católicos a vigilância e a militância anticomunista. O Plínio queria isso. Bem, olha bem os documentos. A força da LEC se prova nas declarações dos candidatos a constituinte de 34. Este aqui é um jornal chamado O Apóstolo, da cidade de Botucatu. Olha, é impressionante a declaração dos candidatos, a profissão de fé católica dos candidatos aqui em Botucatu. Botucatu é uma boa cidade do interior de São Paulo. Aqui na cidade portanto, deve ser diocese de Botucatu. Avaré, 25 de setembro de 34, portanto, poucos dias antes da eleição. Elustrite o senhor Dr. João M. Araújo Júnior, presidente da Junta Regional da LEC em Botucatu. Está vendo? Esse candidato mandou. Veja o que ele diz. Candidato do Partido Republicano Paulista nas próximas eleições de 14 de outubro para a Assembleia Constituinte Estadual, como católico que me ufano de ser,
venho com imenso prazer ao encontro das justas exigências da Liga Eleitoral Católica, que quer dos candidatos o compromisso individual, por escrito, relativamente aos pontos de fé e moral que interessam a Igreja na promulgação da Constituinte Estadual. É o único nome. Veja a declaração dele. Quer dizer, vem a orientação do Tristão de Ataíde nacional, mas assim, a nível local, certas cidades disseram, olha, continuaram mandando os questionários, e esse candidato fala, olha aqui, fé e moral. Outro candidato. Aqui, continua ele. Assim, pois, declaro sob juramento que respeitarei e defenderei os dispositivos da atual Constituição no que diz respeito à família, educação, relações entre igreja e Estado e as cláusulas religiosas em geral. Quer dizer, eram as emendas católicas. Não introduzirei na legislação ordinária nenhum dispositivo contrário a esses ou, em geral, aos princípios morais e sociais do catolicismo. Uma declaração há quase um século atrás. Continua, vamos pegar outro agora. O Dr. Vicente Melilo era o presidente da LEC em São Paulo. O Dr. Pina era o secretário-geral. Quem fazia as coisas era o secretário-geral. Então, o Dr. Melilo manda aqui esta circular. 24 de setembro de 1934, poucos dias antes das eleições. Cumprindo disposições de seus estatutos e tendo em vista as elevadas finalidades que orientam os seus trabalhos, a Liga Eleitoral Católica vem consultar Vossa Excelência na qualidade de candidato a deputado, que é, no próximo pleito eleitoral, sobre a sua posição perante as aspirações de nossa população católica constante do documento incluso. Quer dizer, era o questionário. O Tristão de Ataíde deu orientação, não vamos fazer nada. Você está vendo aqui as pessoas que eram mais militantes. Então, o Dr. Vicente Melilo era o superior do Dr. Pino, ele era o presidente. Dada a exiguidade do tempo, espero merecer de Vossa Excelência breve resposta ao presente ofício. Para Dr. Vicente Melilo, presidente da Junta Estadual da LEC, em São Paulo. O presidente da Junta Estadual da LEC, ele não poderia passar por cima do Tristão de Ataíde e lançar candidatos? Faço ideia, ele deve ter ficado antes. A LEC, o sucesso da LEC foi uma coisa que espantou todos os inimigos da igreja. Olha, esse livro mesmo que eu lhe emprestei, lá da Margarete Todaro, né? Patsy Todaro. Ela fala isso, ela vai citando outros autores e diz, não, a Revolução de 30 queria implantar o socialismo no Brasil. A Constituinte foi convocada pelo Getúlio para implantar o socialismo no Brasil. E foi a LEC que impediu isso. Então, o que é preciso fazer? Delenda ex LEC. É preciso acabar com essa LEC. E é preciso acabar com esses deputados fogosos da LEC. Bom, aí vem o que o Dr. Vicente Melilo propõe. Deputados federais devem comprometer-se à manutenção rigorosa dos seguintes pontos da Constituição de 16 de julho. É a Constituinte Federal aprovada, né? Manter o preâmbulo, porque o preâmbulo foi redigido em nome de Deus. Manter o preâmbulo. Aí vem as relações entre igreja e Estado, liberdade e prática religiosa, assistência religiosa nas classes armadas, manutenção de cemitérios particulares, assim vem. Uma série de pontos. Cemitério particular? Hein? Cemitério. Sim, porque é que está coisa, as consequências da República de
1889, né? Ali interferiu uma porção de, meu Deus do céu, ensino e tudo mais. Então, é isso. Bom, deputados estaduais, mesma coisa. Na Constituição estadual, não tomar nenhuma atitude contrária às reivindicações da lei. Continua? Aqui é uma cédula, porque nesse tempo podia se compor uma cédula. E o doutor Plínio compôs, o doutor Vicente Meleiro compôs, o bispo que apoiou muito o doutor Plínio, que era o bispo de Taubaté, compôs. E outros lugares também compôs. E aqui, nesse caso, eu acho que é Rio Preto. Então, compõe a cédula. Então, lá. Primeiro lugar, Plínio Corrêa de Oliveira. Segundo lugar, Plínio Corrêa de Oliveira. Depois vem os outros. Então, essa cédula me foi enviada com cartão do Monsenhor Gonçalves. Quem é o Monsenhor Gonçalves? Monsenhor Joaquim Manuel Gonçalves. Pessoas que, independente de Dom Duarte ter dito, não vai lançar, pipocando pelo interior, gente ainda aguerrida. Ó, o Monsenhor Joaquim, que é o vigário-geral do bispado. Aí. Continua. Carta de apoio ao Dr. Plínio da Junta Estadual de Cafelândia, São Paulo. Estou mostrando que, apesar das proibições, apesar da pressão que acabar com essa lei, que acabar com esse Plínio, com essa carreira política do Plínio, o Plínio não ficou parado. E os amigos dele também foram se movimentando. Cafelândia. Junta Estadual de Sorocaba. A junta manda para o Dr. Plínio uma carta dizendo, olha, escolher aqui um prefeito que está dissonante de todo o compromisso que o interventor, que era o Armando Salles, declarou. O Armando Salles foi postado como governador de São Paulo, depois da Constituinte. E ele prometeu, eu vou governar São Paulo de acordo com a chapa única, com os propósitos da chapa única. Aí botaram lá um sujeito completamente revolucionário e tal. O agente local da junta em Sorocaba diz, Plínio, está acontecendo isso aqui. Mas tem outros casos também que mandam, Plínio, está acontecendo isso aqui, essa irregularidade está acontecendo aqui, o que você pode fazer? Ele era visto... Hein? Ele era tão visto dentro do movimento da lei. É isso. Eles preferiam recorrer a ele do que ao próprio presidente. Recorrer a ele. Está aqui, ó, carta manuscrita, amigo Dr. Plínio Corrêa de Oliveira, São Paulo. Aí. Cordiais saudações. Sorocaba, 13 de setembro de 1933. Aí é sobre as eleições. Emendas religiosas. Na época da votação das emendas religiosas na Constituinte, portanto, eu estava no Rio de Janeiro, começa a receber de associações católicas. Plínio, está aqui, você vote a favor das emendas católicas, por isso que está... É uma carta que ele recebeu na época da votação. Aqui é uma carta cobrança, vamos dizer assim, do Dr. Plínio ao Dr. Sebastião Medeiros. Ele foi constituinte, foi depois aí, teve bons cargos aí no governo do Getúlio, era conhecido assim, era tido como muito bom católico. O Dr. Plínio escreve para ele, Dr. Medeiros, o senhor, a data aqui, olha ó, 11 de janeiro de 1935, cobrando dele o apoio que ele estava dando a um doutor Henrique, vamos chamar Baima, B-A-Y-M-A, Baima, não sei como ele pronuncia. E disse, doutor Medeiros, o senhor é um conhecido católico. O doutor Henrique, na Constituinte,
votou sistematicamente contra as emendas católicas. Na época da votação do divórcio, o doutor Henrique pediu voto secreto, foi a única votação que teve voto secreto, porque ele não queria que constasse que ele estava votando a favor do divórcio. Que esse apoio que o senhor está dando ao doutor Henrique, ele é um inimigo da igreja. Bem, em segundo lugar, doutor Plínio escreve na carta, devo trazer ao conhecimento que o doutor Henrique Baima, nome que encabeça as chapas que meu amigo está distribuindo, ou seja, o Sebastião Medeiros que fez está vendo? É, sob todos os aspectos, um candidato muito digno de ser eleito pela cultura, mas ele, durante a Constituinte, votou sistematicamente contra as emendas católicas. Então, aqui, olha, antes de tudo, devem parar as considerações de ordem religiosa. Durante todo o convívio que tive com o doutor Henrique na chapa única, foi sempre inimigo decidido de todas as ideias religiosas. Tá bem? Cobrança. Continua aqui. Bem, aqui uma carta do Dr. Plínio. É impressionante isso aqui. O Dr. Plínio ele vai mostrar que o resultado da eleição estadual contrariou todas as expectativas. Por isso que eu coloquei aqui alguns documentos mostrando o apoio que ele estava tendo. Então, o doutor Plínio disse aqui, tem em mãos documentos comprobatórios da aquiescência e adesão à minha candidatura das dioceses de Jaboticabal, Santos e São Carlos e Ribeirão Preto e também Sorocaba. Prometer trabalhar. Isso aqui sem dizer que eu falei de Taubaté, que o bispo de Taubaté, do Epaminondas, fez uma circular. Todo o clero manda votar no doutor Plínio Corrêa de Oliveira. Então, e no final das contas, obtenho apenas uma votação 12 vezes inferior à que eu tive em 3 de maio, ou seja, há 1 ano e meio atrás. Vamos ter um pouco de atenção nisso aqui. Nós tivemos aqui, nas eleições recentes aqui, realmente pessoas que tiveram boa votação. E, na época da reeleição, foram derrotados fragorosamente. Mas é gente que traiu os princípios conservadores. Então, acabou o eleitorado, varreu aquelas pessoas. Não é o caso do Dr. Plínio. O Dr. Plínio, 1 ano e meio antes, ele tinha sido o deputado mais votado do Brasil, o dobro, né? Quem teve em segundo lugar tinha metade dele, e ele teve uma atuação brilhante na Constituinte, então ele não fez nada que desmerecesse a confiança do eleitorado. Ele vai ser candidato, então, à Constituinte estadual, que deveria trabalhar na consolidação dessas leis, na regulamentação das leis, e recebe uma votação 12 vezes menor. Ou seja, deve ter tido mais ou menos 1000 votos. Com esse apoio que eu disse aqui. Quer dizer, delenda est lec, é preciso acabar com a lec. Delenda est militância católica. Delenda est Plínio Corrêa de Oliveira. Precisa acabar com esse candidato. Olha aqui. Tudo isso me teria parecido explicável, o doutor Plínio está dizendo na carta para um amigo. Pois que bem conheço a fraqueza humana e o ardor das paixões partidárias. Ou seja, pode ter aquela multidão que aplaudiu o Nosso Senhor, para dar uma comparação, não é? Não sei quantos ali estavam depois. Na hora da paixão, tinham prevaricado. Continua. Mas, exatamente onde o ocorrido, quer dizer, a minha derrota, assume proporções de verdadeiro enigma.
foi na diocese de Taubaté, que tem a sua testa, a sua direção, ambos bispos mais santos que conheço e cuja liga eleitoral católica está na mão de amigos muito prezados, de que tenho recebido as mais inequívocas manifestações afetuosas de solidariedade. Disso. O Dr. Aminonas fez uma circular em Taubaté, mandando votar no Dr. Plínio Corrêa de Oliveira. Esse Plínio Corrêa de Oliveira recebe 1000 votos no estado de São Paulo. É que ele disse inexplicável. O passado dele não justificava isso daí. Nem a adesão que houve a ele de vários pontos do estado. Explicava isso. Aqui é outra questão, outro ponto interessante que é bom saber que aconteceu. Então, é a eleição para constituinte. Começa um rumor. Plínio não pode ser candidato. Porque a idade dele, 24 anos, não tem experiência nenhuma. 29 de abril de 1933, as eleições iam ser dia 3 de maio, alguns dias depois, né? Continua. Então, o ruidoso caso de minha inegibilidade, já divulgado o Betorbe, a minha idade. É, pois, evidente que não disponho de luzes que a experiência estão ao lado daqueles que têm mais idade. Não tem. Certo? Vamos lá. Continua. Minhas credenciais, eu só as posso extrair de um passado curto, mas de grande consolação me alenta ao recordar que todo esse passado correu à sombra da igreja, constantemente empregado nos seus anos mais proveitosos na prática dos sacramentos e no apostolado. É certo que nunca fiz a política dos homens, mas já há tempo que me adestrei no bom combate das lutas de Deus. Quer dizer, idade, vocês estão procurando idade? Eu tenho um compromisso com a fé. Outro aqui. Carta a Dom Gastão Liberal Pinto, bispo de São Carlos. Bem, ele era vigário-geral de São Paulo e foi escolhido bispo de São Carlos. Dom Plínio mandou uma carta para ele. Vamos ver o que eu destaquei aqui. É muito importante esse ponto. Agora que eu me retorno me recordando. Muito importante. E o público de hoje, o pessoal de hoje, nunca ouviu essa expressão psy-war, guerra psicológica. Guerra psicológica revolucionária. Era um termo muito usado na imprensa e tudo, 1970, 1980, a guerra psicológica revolucionária. Essa guerra psicológica foi lançada, veja bem, é interessante, porque eu tratei, a LEC, então, não lança candidatos. Ponto 1. Ponto 2. Foi feita uma propaganda de otimismo depois da Constituinte, quer dizer, depois de 16 de julho de 34. Uma coisa primorosa do ponto de vista de guerra psicológica. Dizendo o seguinte, nosso triunfo foi total. As emendas católicas triunfaram na Constituinte. It's time to go to bed. Quer dizer, é tempo da gente descansar. Não há mais montanhas para escalar, né? Então, entende-se que esse Plínio que quer continuar a batalhar, essa LEC que quer continuar a batalhar, tem que ser encostado. Então, a carta do Dr. Plínio ao Dom Gastão Liberal Pinto trata disso. Ele disse, e ele disse, está totalmente errado essa visão. As vitórias da Constituinte, elas precisam ter uma regulamentação na Constituinte estadual. Senão, por exemplo, está decretado que haverá o ensino religioso nas escolas.
Se os estados não determinarem, vai ser tal dia, então vai ser tantos minutos, morreu o assunto, ficou lá. E assim todas as outras coisas. Por isso é que a Constituinte Estadual era muito importante. E por isso então que os inimigos da igreja declaram, não, olha, já está, vamos descansar. É impressionante isso aí, viu? Chama-se guerra psicológica revolucionária. Não sei qual é o termo que a gente poderia usar hoje para isso. Narrativa? Não tem o mesmo elan. Não tem, né? Continua a carta do Dr. Plínio ao Dr. Gastão. Uma outra consideração, no entanto, se torna da maior oportunidade. É a de que a nova Constituição dá duas atribuições excepcionais à Constituinte Estadual. Primeiro, a eleição do presidente do Estado. Governador. Governador. Não, mas na época exatamente chama-se presidente. É a eleição de 3 senadores que representarão São Paulo na Câmara Alta. Tá vendo? Tudo isso saber que está fora. Tropino até pede ao Dom Gastão, se Dom Gastão não pode se movimentar e começa a escrever para os bispos e tudo mais. Dom Gastão tem aqui vamos ter que tratar, mas logo em seguida, não hoje, mas daqui a pouco. Dom Gastão foi quem pegou o estudo do Dr. Plínio Corrêa de Oliveira sobre o integralismo, e ele, como bispo de São Carlos, pegou esse estudo, fez umas modificações e mandou para todo o Episcopado Nacional. Dr. Plínio disse assim, na época da Constituinte, portanto, 33, 32, o dilema era catolicismo ou comunismo. Hoje, sabe Vossa Excelência que o tema se apresenta de uma maneira diferente e que muitos elementos de valor, não confiando na força e capacidade realizadora dos católicos, querem inculcar uma doutrina como a única tábua de salvação a que se deve agarrar o Brasil para evitar o comunismo. Vou explicar porque é muito importante. Então, na época da Constituinte, Dr. Plínio fazia campanha de o Brasil só tem duas. Ou o Brasil escolhe o catolicismo, ou o Brasil cairá do comunismo. Então ele está escrevendo aqui agora em 34 para Dom Gastão. O dilema já não é mais esse. O dilema é o seguinte, os católicos se mostraram tão fracos nas eleições, estadual, fim de 34, se mostraram tão fracos que eles já não são mais obstáculo ao comunismo. É preciso procurar uma outra tábua de salvação. Qual é essa outra tábua de salvação? Estava sugerindo, imagina logo o integralismo. Encaixa exatamente nas exposições que nós vamos fazer. Talvez a próxima já. Estava vendo já na Europa, já tínhamos a ascensão do nazismo na Alemanha, do fascismo na Itália, do rexismo na Bélgica, na Hungria também, bem, havia em outros lugares, né? E no Brasil, o surgimento da corrente integralista que se apresentava, nós somos os anticomunistas que vão dar solução para o Brasil. Agora, para que o integralismo tivesse essa capacidade de irradiação, era necessário delenda est catolicismo, delenda est militância, delenda est lec. É preciso que... E isso, eu acho que podemos já caminhar para encerrar, não é? Tá bem. O governador de São Paulo, portanto, aí, interventor, presidente, né? Falou para o Dr. Plínio,
olha, os católicos se mostraram tão desorganizados nas últimas eleições. Eu também vai dizer isso lá para o Dom Gastão. Ou seja, você entendeu, né? Foram tirados, isso se chama guerra psicológica revolucionária. Isso se chama, o pessoal chama de hoje, não é o Deep State, como é que chama? O sistema, é não sei o quê. Não, isso se chama revolução. A revolução deu aquela aparência de fraqueza aos católicos, tirou, e olha a solução que está aqui, as direitas políticas. Bom, Nossa Senhora nos ajude nas próximas gravações, é o que eu acho que devíamos destacar. Então, resumindo rapidamente, nós tínhamos tido em 1933 uma vitória única na LEC, reconhecida por todo o Brasil e assustando os partidos políticos, a força que tinha. Bem, a LEC teve triunfo efetivo na Constituição. Dr. Pino fazendo discursos lá abertamente contra a Burschenschaft, que deu contra o divórcio, a favor das emendas católicas. Bem, então era preciso que acabasse com essa força. A LEC sai do panorama, não lança mais candidatos, e vem a preparação do terreno para a ascensão das direitas políticas, sem catolicismo. Agora, sem catolicismo não tem solução para o Brasil.